Quanto tempo o paciente deve usar as muletas após uma prótese total do quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e vamos a mais uma pergunta extremamente comum em relação aos pacientes que fazem o procedimento de prótese do quadril. Lembrando que essas são as minhas orientações para um paciente que fez uma prótese primária, ou seja, a primeira vez que ele faz uma cirurgia de prótese do quadril, não é uma troca de prótese e também não é uma cirurgia de prótese por causa de uma fratura de quadril. Então, é uma cirurgia primária de quadril, ou seja, a primeira cirurgia que ele faz por artrose ou osteonecrose. Lembrando que essas são as minhas orientações, isso pode variar muito conforme o cirurgião, conforme o tipo do implante. Então, se vocês vão se operar, é importante vocês perguntarem isso para o seu cirurgião, mas a minha resposta eu acho que vai cair dentro de uma média, mas lembre-se desse detalhe. Essas orientações que eu vou falar em relação aos meus pacientes. Então eu oriento os meus pacientes que eles vão poder ter apoio completo, 100% do peso, 24 horas depois da cirurgia. Então no dia seguinte, na verdade às vezes até menos que 24 horas, conforme a hora que ele operou. No dia seguinte. Então, no dia seguinte que o paciente fez a cirurgia, ele vai sair do leito e ele vai caminhar pelo quarto utilizando um par de muletas canadenses. Muletas canadenses são aquelas que têm um apoio no antebraço. Vamos colocar uma foto aqui das muletas canadenses, mostrando para vocês. Essas muletas elas são adequadas para a grande maioria dos pacientes. As muletas que apoiam embaixo da axila não são muito boas, até porque vocês não precisam evitar o toque do pé no chão. O pé vai poder encostar, aliás, vai poder não, ele deve encostar no chão com o máximo de peso que vocês conseguirem, porque isso vai ativar a circulação mais rápido. Então a muleta canadense é melhor. Alguns pacientes que tenham mais idade, eles podem necessitar usar o andador por se sentirem mais firmes com o uso do andador. Então também é uma opção utilizar o andador com 4 apoios, não aquele que tem rodinhas, mas aqueles com 4 apoios, ou a muleta canadense, que é aquela que tem o apoio no antebraço. Então utilizando as muletas canadenses, elas vão servir para equilíbrio do paciente e para que o paciente ganhe confiança em colocar todo o peso em cima da perna operada. No início vai dar insegurança, isso é normal. A pessoa fica com medo de que a perna vai falhar, a pessoa fica com medo que a perna vai faltar força, e isso realmente é um receio que vai sendo perdido com o passar das horas. No dia seguinte pela manhã o paciente vai sentir mais medo, no dia seguinte à tarde vai ser mais fácil, no outro dia vai ser mais fácil ainda, então isso vai melhorando cada vez que passa o tempo. O importante é não correr risco desnecessário. O que eu quero dizer com isso? Não é uma corrida. Vocês não estão apostando corrida com um amigo que fez a cirurgia, que caminhou em tantas horas. Não é esse o objetivo. O objetivo é acelerar a recuperação dentro de uma margem de segurança, certo? Eu costumo dar um exemplo. Nós temos aqui no litoral uma praia. Eu moro em Porto Alegre e tem uma praia a 200 km daqui que se chama Torres. Eu costumo dizer que é possível ir até Torres de carro em 1 hora. Vai acelerando acima do limite da velocidade. Então a pessoa consegue chegar lá em 1 hora e meia, em 1 hora. Mas o normal é ir até Torres em torno de umas 2 horas e meia, porque ela fica a 200 km. Vai em 2 horas, 2 horas e meia. Qual que é a diferença? A diferença é que numa está correndo um risco desproporcionalmente elevado. E não é esse o objetivo. O objetivo é acelerar a recuperação sem aumentar os riscos. Então, o uso das muletas começa no primeiro pós-operatório, mas deve ser colocado todo o peso do paciente em cima da perna que foi operada. Na medida que o paciente sente uma confiança, ele vai largar uma das muletas. Isso às vezes pode acontecer, inclusive já dentro do hospital, no segundo dia, terceiro dia, varia conforme a musculatura do paciente. E em geral, entre a segunda e terceira semana, o paciente vai largar ambas as muletas. Isso é uma faixa de período. Vocês têm que entender que quem determina o tempo das muletas é a musculatura. Se a pessoa tem uma musculatura forte, que não esperou a vida inteira para fazer a cirurgia, a musculatura ainda tem um tônus bom, ele vai conseguir caminhar de uma forma mais precoce. Do outro lado, se for um paciente com mais idade, na faixa de 70, que tem a musculatura um pouco mais fraca, pode demorar um pouco mais de tempo para caminhar sem as muletas. Ambos os pacientes vão caminhar sem as muletas. A questão é uma questão de tempo e de segurança. Então não tem porquê tentar sair caminhando direto, sem muletas, simplesmente por vaidade. Aliás, eu tenho uma história boa para contar para vocês. Eu operei uma
parente minha distante, uma tia um pouco mais distante, ela me chama sempre de Davizinho, né, desde pequeno. E aí eu entrei no primeiro pós-operatório no quarto dela, e ela estava caminhando sem muleta, se arrastando, assim, se segurando pela cama, pela cadeira para ir até o toalete. Aí eu falei, tia fulana, pô, a senhora está saindo sozinha aqui, a senhora podia ter pedido ajuda para o pessoal da enfermagem, podia ter usado a muleta que está aqui com a senhora, o andador, o que houve? E aí ela me disse, Davizinho, eu sou muito vaidosa para usar as muletas. Eu não vou usar nenhum dia. Isso na faixa de 70 anos. E dito e feito, ela não usou nenhum dia. É bacana para o cirurgião tu ver um paciente com uma recuperação bem acelerada, conseguindo caminhar sem muletas. É uma coisa que a gente fica feliz, porque a gente fica feliz que vê o paciente tendo uma recuperação rápida. Mas um descuido como esse pode levar um paciente a sofrer uma queda desnecessária, luxar a prótese desengatar da localização dela, o paciente inclusive ter uma fratura totalmente desnecessária. É um risco desnecessário, não tem por que correr esse risco. Veja bem, a gente está aqui, eu digo a gente porque quando um cirurgião faz a cirurgia de prótese quadril com um paciente, é como se fosse um casamento, porque os dois agora têm uma relação que tem que cuidar do implante, tem que acompanhar o paciente durante bastante tempo, e eu quero que tudo dê certo. Eu não quero que o paciente sofra uma queda desnecessária, sofra uma fratura desnecessária, que vá depois comprometer o resultado final da cirurgia, seja em termos de durabilidade, seja em termos de satisfação do paciente. Então não tem porquê vocês correrem um risco desnecessário, não vai mudar nada na vida de vocês uma semana a mais ou uma semana a menos de muleta, entende? Então isso é uma coisa muito importante, a gente tem que colocar isso em perspectiva. Se não fosse a cirurgia de prótese quadril, a pessoa ia estar se arrastando, usando uma cadeira de roda, usando muleta durante a vida toda. A gente tem que ser grato por existir essa técnica cirúrgica que permite o paciente voltar a seus movimentos plenos e praticamente normais sem banalizar esse procedimento. Eu preciso que o paciente jogue no mesmo time que eu estou jogando. Eu estou buscando o resultado máximo e a satisfação máxima do paciente. Então é importante seguir essas recomendações para não ter riscos desnecessários. Não tem por que ter riscos desnecessários. Eu tenho aversão a risco. Se o paciente não consegue entender isso, às vezes eu prefiro que ele não opere comigo, porque eu não quero ter um risco desnecessário de ter uma queda quando não precisaria ocorrer. Ao mesmo tempo que eu vou estimular o paciente a largar as muletas quando eu percebo que o paciente está indo bem, quando eu percebo que a musculatura do paciente está boa, quando eu percebo que o paciente está realizando os exercícios que foram recomendados. Então, é importante sempre colocar dentro desse contexto para que a pessoa tenha a melhor recuperação possível, o mais rápido possível, dentro de um contexto de segurança. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrem-se, vocês têm que perguntar isso para o cirurgião de vocês. Isso é responsabilidade do cirurgião de vocês. Eu estou dando um panorama de orientações gerais, mas é importante perguntar isso para o cirurgião de vocês. Sem falar que tem um benefício muito grande da marcha precoce, por isso que é estimulado bastante, porque caminhar precocemente estimula a musculatura e é a maior prevenção contra trombose e tromboembolismo. Esse é um tema também que a gente vai discutir num vídeo e que também existem várias divergências quanto a protocolos de segurança para prevenção, mas isso é unânime. Caminhar precocemente com o peso em cima da perna operada é um dos fatores mais importantes para a prevenção também de trombose. Então, o estímulo a pessoa caminhar e colocar o peso tem também a importância da prevenção da trombose, certo? O tema da trombose vai ser para um outro vídeo, mas já se alertem, se antenem em relação a isso, certo, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o like, mostrem que vocês gostaram do vídeo, curtam a página, se inscrevam no canal lá do YouTube, olhem o conteúdo que existe no site, tem bastante conteúdo informativo, e compartilhem esse conteúdo para algum amigo, parente de vocês que vai fazer uma cirurgia e que quer saber mais. Porque sabe que o paciente da artrose é diferente de um outro paciente de outras doenças assim em relação ao quadril, em relação à ortopedia. Porque a pessoa sabe que tem artrose em geral há vários anos ou há vários meses. E ela pode se planejar, ela pode escolher o hospital, ela pode escolher o médico, ela pode estudar o assunto.
Então ela planeja com a família, planeja com o emprego, para fazer a cirurgia no momento que é mais adequado na sua vida. É uma grande vantagem essa cirurgia ser eletiva, a gente escolhe o momento dela, certo? Então é isso. Um abraço, até mais!